Fala, meus investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Então, estou aqui nesse canal novo, entendeu? Que todo mundo que gosta de investir, que gosta de fazer dinheiro, que gosta de ver o dinheiro se multiplicar, que quer, às vezes não tá conseguindo ainda, mas quer um empurrãozinho para poder começar a investir, para começar a poupar, pelo menos que seja. Aqui vocês vão encontrar todo esse tipo de conteúdo, todo o conteúdo que eu trazia no meu canal antigo, que vocês gostavam muito. Ou vocês não vão me encontrar mais lá no canal antigo, nem com esse tipo de conteúdo, nem com vlog, nem com o dia a dia, nem com nada. Então, a partir de hoje, eu me divido em dois canais. O canal de vlogs, o canal de dicas de beleza. E aqui, onde eu vou falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos, sobre todo esse universo dos negócios que vocês gostam tanto que eu fale. Vocês têm facilidade, vocês acham que eu falo num linguajar ou de uma forma com que tenham um maior entendimento. Então eu vou claramente trazer esse tipo de conteúdo pra vocês e eu quero muito, muito, muito que vocês se sintam muito bem-vindos aqui e que opinem sobre tudo. Então a caixinha aqui de comentários está aberta para que vocês deixem todas as opiniões, tirem todas as dúvidas. Eu tô aqui pra isso, tá bom? E nada mais justo do que no primeiro vídeo aqui no canal eu abrir um pouquinho da minha história e falar ao longo da minha vida como que foi a minha relação com o dinheiro, porque eu acho que isso diz muito de quem eu sou hoje, né? Acho que tudo que a gente é hoje, não só em relação com o dinheiro, mas em relação a todos os aspectos da nossa vida, é uma série de junção de fatores. E principalmente vindos da nossa criação, vindos da nossa infância, vindos da nossa adolescência. Então eu acho bem interessante contar pra vocês como que foi toda a minha relação com o dinheiro na minha infância, na minha adolescência, como que era a relação dos meus pais com o dinheiro, porque assim vocês vão entender um pouquinho melhor de como é a minha relação hoje com o dinheiro e com as finanças. Então bora lá comigo. Então, gente, pra começar o vídeo, eu vou contar um pouquinho de como que era a relação dos meus pais com o dinheiro e com as finanças. A minha mãe sempre foi a pessoa mais, como é que eu vou dizer, que economizava. Então era a pessoa que, tipo, pesquisava preço, que comprava na loja mais barata, enfim, essas coisas. Mas assim, a gente não deixava de ter as coisas. Então, por mais que ela pesquisasse, por mais que... Enfim, a gente sempre, durante a minha infância, assim, tudo, eu sempre tive as coisas, graças a Deus. Meus pais nunca deixaram faltar nada. E eu estudava num colégio particular, então a nossa condição já não era mais igual a dos outros alunos da escola. E assim eu acredito que vai ser em qualquer situação na nossa vida. Seja na escola, seja num cursinho, seja numa faculdade, seja no seu trabalho, sempre vão ter pessoas com condição financeira superior e pessoas com condição financeira inferior a você. E a gente tem que saber a lidar com isso e principalmente é importante que os pais ensinem os filhos a lidarem com isso, porque isso pra vida vai ser importantíssimo, tá? Então, durante a minha infância, né, eu passei por essa escola, que eu estudei na escola particular, onde tinham várias pessoas que tinham condição financeira superior à minha e que tinham tudo que eu queria. Então, assim, o lançamento do tênis tal, tinha. O lançamento da câmera de tal, tinha. O lançamento, não sei o que, a roupa da moda tal, não sei o que, tinha. E aí, tudo que os meus amigos tinham, eu queria ter também. Só que nem tudo eu podia ter. Então, assim, lá em casa funcionava dessa forma. Era aniversário, eu escolhia o presente. Ah, eu queria, então, quem é da época vai se lembrar, mas eu queria aquele tênis riff, a sandália riff de salto. Eu vou colocar fotos de tudo aqui pra vocês. E tudo isso eu tive, graças a Deus. Era a mochila da Jump, era a blusa da Jump, saia da Jump, e não sei o que, Mary Jane, e lá. Era tudo, a moda dessa época era bem surfwear, assim, né? Só que eu só ganhava em épocas de aniversário, de Natal, de Dia das Crianças, né? Enquanto os meus outros amigos ganhavam corriqueiramente, assim como uhul. Então, ao longo da vida, eu fui entendendo. E também, eu ganhava muito de aniversário dos meus avós, enfim, principalmente dos meus avós, dinheiro. Então, eu tinha que saber administrar aquele dinheiro. E aí, a minha mãe guardava esse dinheiro na poupança. Eu sempre tive poupança de criança, assim. E aí, eu queria muito uma coisa, tipo, fora do meu aniversário, né? Então, eu lembro
assim, lembro perfeitamente que quando começou a era das câmeras digitais e tudo, a minha melhor amiga tinha uma câmera digital hiper master blaster, mas porque os pais dela viajavam muito pra fora, e lá e fora do Brasil, né, já tinha, sempre é mais avançado, né, então já tinha câmera mais moderna, de um preço mais baixo, e assim, eles tinham condições financeiras superiores às nossas. E aí, quando eu vi a câmera digital dela, e tava naquela época de vlogão, fotolog, não sei o que. Aí eu falei, eu preciso de uma câmera digital. E aí, simplesmente eu falei, eu quero. E eu fiquei semanas pesquisando aquela raio daquela câmera digital. Só que eu sabia que o valor que meus pais poderiam pagar, ou que eu mesma poderia pagar, seria até um valor X, que na época eu não sei se eram uns 600 reais, alguma coisa assim. Eu acho que eram uns 600 ou 700 reais, alguma coisa assim. Porque as outras eram 2.000 e pouco, 3.000 e pouco. E isso eu tô falando daquelas câmeras digitais iniciais mesmo, eu vou colocar aqui, tá? Que aquelas Cybershot iniciais e tudo, depois eu fui ter Cybershot também, mas as iniciais eram nesse valor. E assim, eu não teria pra pagar e eu não tinha nem coragem de pedir pros meus pais pra eles pagarem. E aí eu pesquisei uma câmera que foi mais ou menos nesse valor, que eu citei pra vocês, de 500, 600 reais. 700, por aí, eu não sei, não lembro realmente. E aí a minha mãe falou, olha, essa câmera não parece ser boa, né? Você não quer esperar seu aniversário, porque aí você junta, né? A gente te dá, a gente paga a diferença, enfim. E eu, não, eu quero. Birra de criança, né, meu amor? Se a gente ouvisse mais dos nossos pais, mas enfim, eu quero. Comprei a câmera, chegou a câmera, gente, pensa num negócio que não prestava pra nada. Horrível a qualidade. Eu acho que eu só consegui postar umas 2 fotos no meu vlogão, fotolog, não sei, da época com aquela câmera, porque realmente era péssima a qualidade, horrível, ficava tudo cheio de pixel na tela, a imagem escurérrima, enfim. Não ouvi meus pais, tirei o dinheiro da poupança pra comprar essa câmera. Então, o que eu quero dizer? Sempre lidei dessa forma. Meus pais não me davam mesada, mas eles me davam presente de aniversário. E quando eu queria alguma coisa, eu também pedia. O que tava dentro do alcance, eles me davam. O que não tava dentro do alcance, eles deixavam pra me dar em um aniversário, Natal, esse tipo de coisa. Então, eu sempre lidei dessa forma com dinheiro. E o único dinheiro que eles me davam ali é que nem todo dia, mas assim, quase todo dia, meu pai me dava dinheiro pra eu lanchar na escola. Mas eu levava lanche de casa em alguns dias também. Então, assim, às vezes, mesmo eu levando lanche de casa, ele também me dava dinheiro. Porque na minha escola tinha cantina. E assim, as meninas que andavam comigo, os meus amigos e tudo, lanchavam na cantina. E eu ficava, gente, olhando, né? Ou às vezes olhando, porque eu não levei lanche de casa, ou às vezes lanchando o que eu levei de casa. Aí, enfim, chegou a um determinado ponto que eu quis começar a lanchar na escola também. E assim, na minha escola chegou a ter casa do pão de queijo, várias cantinas assim grandes e com muita variedade de coisas, salgados e bala fine, chocolate, E minha melhor amiga comprava muito na cantina e eu também queria ter o dinheirinho pra poder ficar comprando. E aí meu pai começou a me dar esse dinheiro e eu comecei a acho que me organizar financeiramente com esse dinheiro e também com esse dinheiro de aniversário. Então eu fazia assim, às vezes eu lanchava na escola com o dinheiro que ele me dava, mas às vezes o meu pai me dava dinheiro e eu não lanchava na escola. Ou eu lanchava o que eu levei de casa, ou eu ficava sem lanchar. E eu guardava aquele dinheiro. Já vem daí quem sou eu, né? Que às vezes eu deixava de lanchar pra guardar aquele dinheiro. Enfim, eu não lembro na época quanto que era. Eu não lembro se era 5 reais, se era... Era alguma coisa assim. Porque eu lembro, assim, que um pouco maiorzinho, a minha mãe me dava 10 reais pra eu sair com as minhas amigas pra ir no shopping. Que a promoção do McDonald's era menos de 10 reais. Era, acho que 9 reais a promoção com sanduíche, batata e bebida. Então, assim, é assim, completamente diferente do dinheiro de hoje, né? Então, assim, pro dinheiro da época, eu acho que meu pai me dava, não sei se era 5 reais, alguma coisa assim, mas eu acho que não chegava a ser 10 reais, não, tá? Porque eu acho que 10 reais eles já me davam quando eu já ia lanchar no shopping e tal, essas coisas. Então, eu comecei a me organizar, assim, com dinheiro, porque eu sabia que o quê? Se eu gastasse aquele dinheiro todo, talvez lá na frente eu fosse precisar pra alguma coisa e eu não ia ter. Porque eu não trabalhava, eu não tinha de onde tirar o dinheiro, eu não ganhava mesada. Então eu tinha que me organizar com aquilo que eu tinha. E eu sempre fiz dessa forma. Isso já vem também de mim, tá? Já vem também de mim. Só que quando eu comecei a crescer e quando eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, isso começou a mudar um pouco. Então, assim, eu sempre fui assim.
Durante o período em que eu não ganhava dinheiro, que eu tinha que me organizar com o dinheiro que eu ganhava de aniversário, que ganhava dos meus pais. Quando eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, o meu primeiro trabalho eu trabalhei de vendedora numa loja. E eu não ganhava muito. Por quê? Porque eu trabalhei em um shopping que era um shopping pouquíssimo movimentado aqui do Rio de Janeiro. E uma loja que era cara. Então, assim, não tinha muita venda. Mas quando tinha venda, eram vendas boas, porque as roupas eram caras. Então, assim, pra época, eu trabalhei... Em que ano? Não sei o ano, gente. Não sei realmente agora pra falar pra vocês. Mas foi algo 2010, por aí. 2010. Acho que foi 2010, 2011. O ano que eu trabalhei na loja. Então, 2010, 2011, o dinheiro não valia o mesmo que hoje, 2025, certo? Então, assim, tanto que o salário mínimo, se eu não me engano, era R$900, tá? Hoje em dia já é 1.400. Então, assim, e isso porque o salário mínimo, ele demora pra avançar o tanto quanto a inflação, né? Ou seja... na época, uma saia tinha roupas na loja que eu trabalhava de R$400, R$500, que pra mim era fora da realidade total. Eu jamais compraria uma saia ou uma calça ou uma roupa daquele valor das peças que eu vendia na minha própria loja. Mas assim, tinham pessoas que compravam, né? E quando vendia, como eu falei, as vendas eram altas porque as peças eram muito caras. Mas também não era sempre. Por exemplo, tinha dia inteiro de não ter nenhuma venda pra ninguém, pra nenhuma vendedora. E isso não é comum, não é usual em outras lojas, né? Então, eu trabalhei numa loja que era assim, que era muito cara. Era um shopping não tão movimentado. E com isso eu não ganhava muito. Porque se você trabalha num shopping mais movimentado e uma loja mais conhecida aqui no Rio de Janeiro, você tem salários muito bons, inclusive salários, sei lá, na época de R$5.000 e, assim, o meu salário, como eu falei, era 900 e pouco, porque ainda tinha uns descontinhos e tal, era tipo R$1.000 e ganhava 900 e pouco, e teve uns meses, um mês ou outro que eu ganhei 1.000 e pouco, 1.000 e pouquinho, sabe, eu nunca ganhei mais do que 1.500 na loja, né, então... Era pouco também, porque eu trabalhava em shopping, então eu comecei a me alimentar no shopping, porque eu ficava lá no shopping, ficava vendo as lojas e tudo. Aí eu comecei a comprar também nas lojas, o que eu não tinha esse espírito consumista, de comprar roupa, comprar sapato, lanchar, tal. Eram hábitos, assim, bem pontuais, eu só comprava roupa, tem um aniversário, Natal, Ano Novo... Não sei o que, eu só comprava roupas assim, quando era com o dinheiro dos meus pais. Só que vocês estão no dia a dia ali no shopping, você começa a ver, e você começa a ter vontade, você tá recebendo seu salário. Ou seja, literalmente, eu trabalhei 6 meses na loja, porque a loja fechou. E durante esses 6 meses, eu acho que eu não guardei dinheiro nenhum. Eu literalmente gastei o dinheiro todo, porque não tinha como. Era pouco dinheiro e, como eu falei, eu comecei a ter esses hábitos de consumir. Muito mais do que eu consumia antes. E aí, fiquei um tempo off, só na faculdade. Então, também sem dinheiro, né? Vivendo ali com os meus pais, o que os meus pais me davam, enfim. E aí que eu entrei para o meu segundo trabalho, que foi de recepcionista na academia. Eu trabalhei na Smart Fit durante 6 meses também. E aí, mesma coisa, salário baixo, só que... Eis que, quando eu saí da loja, eu comecei o canal no YouTube. E eu comecei sem pretensão nenhuma, aquele canal antigo que hoje em dia não tem mais, né? Que agora eu me dividi entre esse canal e o meu canal principal de vlogs, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí, eu comecei a gravar vídeos despretensiosamente, e eu nem sabia que podia aquilo dar dinheiro, nada, só gravei mesmo pra poder... Sei lá, era como se fosse uma amiga ali, enfim... que eu gravava os vídeos como se eu estivesse conversando com alguém. E aí, os vídeos começaram a, sabe-se lá como, aparecer pra meio mundo. E eu comecei a ganhar muito seguidor, eu comecei a ganhar muita visualização. E eu recebi do YouTube, na época, o YouTube entrava em contato com você pra te oferecer, pra você receber dinheiro. E aí, o YouTube entrou em contato comigo e pra fazer essa parceria, pra eu começar a monetizar o canal. E aí, eu comecei a receber pelos vídeos, e era em dólar, mas na época o dólar, vou colocar aqui pra eu não falar besteira. Eu comecei o primeiro canal em 2010, só que aí o meu primeiro canal, eu tive um problema na monetização, eu tive que fechar, mas eu cheguei a receber um dinheirinho com ele sim, e o dólar
Era dois? Não, calma aqui. 2010 dólar. 1,70, 1,72, 1,78, 1,79 variava, tá? A gente já recebia em dólar, mas o dólar era essa diferença. Hoje em dia o dólar 6 e pouco. E aí, quando eu comecei a ganhar esse dinheiro, eu acho que demorou uns 3, 4 meses pra eu juntar o primeiro saque, que o primeiro saque ele precisa ser de 100 dólares. Todo saque precisa ser de 100 dólares no mínimo, mas no começo é bem difícil você juntar esses 100 dólares. E aí eu lembro que demorou uns 3, 4 meses, mas assim, quando eu recebi, até mesmo, acho que minha família, ninguém acreditou, nem eu acreditei, porque era uma coisa que eu fazia ali despretensiosamente, era uma brincadeira e tudo mais, eu não sabia que aquilo podia dar dinheiro, nem nada. E aí, quando eu peguei aqueles primeiros 100 dólares, que era o quê? 60 e poucos reais, né? 180 reais, 170. Tirando as taxas, deve ser uns 150 reais que eu devo ter recebido. Mas era dinheiro, porque assim, eu trabalhando, 150 reais eram várias diárias minhas na loja. E aí eu comecei a gravar, né? Eu já tava gravando e tudo, e eu continuei gravando. E aí foi cada vez aumentando mais, ao ponto deu já, na época que eu entrei na Smart Fit, que foi no ano de 2014, talvez, eu já tava ganhando uns 3 mil, 4 mil reais, porque variava muito, e sempre variou bastante pra mim o ganho, né, no YouTube. Mas eu ganhava aí uns 3 mil, 4 mil, às vezes 5 mil, enfim, ficava nessa faixa na época que eu entrei na Smart Fit. Ou seja, eu entrei pra trabalhar de recepcionista na academia. Eu ia ganhar um salário mínimo, que era 1.000. Eu ganhava, às vezes, um pouquinho mais. Acho que o salário mínimo era 1.000, 1.100, alguma coisa assim. Eu ganhava, às vezes, 1.200, 1.200 e pouco, porque eu comecei trabalhando à noite, tinha adicional noturno. Enfim, era essa faixa de salário, tá? Na minha carteira só tenho esses 2 trabalhos. E os ganhos eram esses. Não tive ganho superior a isso, tá? E eu também fiquei 6 meses na Smart Fit, porque, na verdade, na Smart Fit eu entrei pra trabalhar porque eu tinha a pretensão de comprar meu carro. Na época eu gravei o vídeo lá pro YouTube falando da história do meu primeiro carro, e eu fui até bem criticada, porque as pessoas, nossa, mas até parece que aqui em 6 meses, ganhando um salário mínimo, você ia juntar dinheiro pra comprar um carro. Mas as pessoas não entenderam que não foi isso. Na verdade, eu já tava juntando o dinheiro do YouTube, só que eu tava gastando muito, porque eu me vi muito nova, eu me vi ganhando esse dinheiro ali sem ter aquele compromisso de trabalho, porque eu não sei se vocês vão entender esse lado, mas eu funciono muito assim. Se eu não tenho tempo, eu não fico procurando coisa na internet pra comprar, eu não fico indo no shopping pra poder gastar, eu não fico indo na rua pra poder gastar. Então eu tô ali com a cabeça ocupada no meu trabalho, então eu não tô gastando, fora o que tá entrando. Então a minha ideia quando eu quis entrar na Smart Fit foi literalmente essa. Porque como eu tava gastando muito mesmo, eu almoçava todos os dias na rua. E assim, eu não almoçava no McDonald's, eu almoçava no Outback, eu almoçava no Bibi. Eu gostava muito de almoçar no Bibi, mas eu gastava dinheiro. Tanto que, gente, eu tenho mala de viagem do Bibi, de tanto que eu comia lá. Você ia juntando, né, e depois você trocava. Eu nunca consegui juntar isso em lugar nenhum que oferecia esses brindes. O único lugar que eu consegui juntar foi no Bibi, de tanto que eu comia lá. Era todo dia. Ou eu almoçava no Bibi, ou eu almoçava no Outback. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, no final de um mês, no final de um ano, é muito dinheiro. E fora que eu tava lá no shopping, porque a minha academia era próxima ao shopping. Então, literalmente, minha vida era: eu acordava, eu tomava meu café, ia pra academia. Aí ia pra academia, depois ia pro shopping. Aí eu almoçava no shopping, ficava no shopping, fazia compra no shopping, voltava pra casa. E aí gravava, nesse período gravava um vídeo e tal, não sei o quê. Então, eu tinha muito tempo livre pra poder gastar meu dinheiro. E eu queria cortar os gastos pra justamente ter uma reserva maior pra poder comprar meu carro. E eu queria ter também mais uma fonte de renda. E aí eu falei, vai ser juntar o útil ao agradável. Porque se eu tô no trabalho, eu não tenho tempo pra ficar gastando dinheiro. Então, foi isso que eu fiz e funcionou muito pra mim. Funcionou muito. Porque era cansativo. Eu tinha o meu horário lá de trabalho, mas pra quem não tá acostumado, quem já parou de estudar, enfim, a minha faculdade estava trancada. Então, eu tava numa vibe assim, sem fazer nada, literalmente assim, de compromisso mesmo, de responsabilidade. E aí você começar a trabalhar, e aí tinha às vezes que eu trabalhava final de semana, e enfim,
Mas eu consegui ser uma boa funcionária, que também é importante, né? Executar um bom trabalho independente. Eu consegui juntar o dinheiro do carro, eu comprei meu carro. Logo em seguida do que eu comprei meu carro, no mesmo mês eu viajei pra Disney. Então, assim, foi acho que a minha maior realização, assim, né? Que eu viajei pra Disney. Só que aí veio uma quebra de contrato. Eu tava com um contrato muito bom aqui no YouTube com uma network. Então eu ganhava um valor fixo a cada 1000 visualizações. Eu já contei isso algumas vezes, mas se você é novo e tá chegando por aqui e quer saber um pouquinho da minha história, eu ganhava um valor fixo a cada 1000 visualizações. Hoje em dia ninguém mais ganha dessa forma, mas na minha época era bem usual. Então, assim, todas as grandes blogueiras eram dessa mesma network que a minha. Então, Boca Rosa, TSL Alcoleia, Nina Secrets, todas as grandes blogueiras, assim, daquela era de lá de quando eu comecei, eram dessa network e ganhavam dessa forma. Só que variava o quanto que era o seu fixo, né? De acordo com o seu número de inscritos, de acordo com as suas visualizações, variava o seu fixo. Então, o meu fixo era quase $5 a cada 1000 visualizações nos meus 2 primeiros anos. E nos meus 2 seguintes anos eram de $6, eram quase $6, era $5,92, eu lembro perfeitamente, a cada 1000 visualizações nos 2 últimos anos. Então eram 4 anos de contrato. Nesses 2 anos de contrato eu fui muito feliz. Eu consegui ganhar um bom dinheiro, consegui fazer minhas economias, eu consegui, como eu falei, realizar esses sonhos. No meu primeiro ano do aumento de valor, foi quando eu comprei o carro, né? Foi 2015 quando eu comprei o carro, foi quando eu viajei pra Disney. E, assim, eu gastava muito no cartão de crédito. Meu limite do cartão de crédito era 16 mil pra mim, sozinha. Enfim, era muito, 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 muito alto mesmo pra mim e pra pessoas da minha realidade, assim. E eu usava os 16 mil. E aí veio a notícia de que haveria um cancelamento desse contrato, então que eu não iria mais receber aquele valor. E aí foi um choque pra mim, porque eu tinha acabado de voltar da Disney. O meu carro eu comprei à vista, mas eu tinha que assumir seguro, eu tinha que assumir IPVA, gasolina, todos os custos que um carro te traz, né? E fora pagar a fatura de 16 mil reais, que tinha muita coisa parcelada, enfim. E aí não tinha o que fazer, né? O contrato era meio... não tinha como colocar na justiça, não tinha isso, né? Realmente todo mundo saiu prejudicado, eu digo, todo mundo dessas blogueiras, enfim. A empresa meio que deu uma quebrada, acho que quebrou, enfim. Agora eu não lembro exatamente, mas eu sei que foi do dia pra noite, eles deram um mês, assim, só avisaram hoje e deram um mês de pagamento normal. E depois, no outro mês, já veio o pagamento normal de todo mundo do YouTube, que é o pagamento de hoje em dia. E aí, nesse pagamento normal de todo mundo, que era por RPM, CPM, não sei o quê, eu tava ganhando naquele ano, que já tinha aumentado, né? Lembra que eu ganhava $5 e eu já tava ganhando 5,92. E o dólar foi subindo, porque em 2010, como eu falei, o dólar tava menos de 1,80. Em 2015, o dólar estava R$4. Então, pensa. Se em 2010 o dólar tava menos de 1, tava menos de R$2, em 2015 tava 4, tanto que eu lembro perfeitamente que eu troquei o dólar a R$4 pra poder ir pros Estados Unidos, e que a gente ficava, ai, não compensa, tem que converter e tal, a gente convertia, as coisas eram todas muito caras, porque o dólar tava 4 e a gente achava o auge, a gente achava um absurdo, a gente mal esperaria que hoje o dólar estaria valendo mais de 6, né? Mas, enfim, o dólar tava o auge do caro, tipo, o máximo de caro que tava, foi em 2015, foi quando eu fui pra Disney, e... por isso eu até gastei muito dinheiro, porque convertendo a 4, a primeira conversão que eu fiz no shopping, a ingênua, queria ter aquela sensação, nossa, estou comprando dólar. Aí eu fui no shopping trocar e eu fui com R$1.000. Gente,
Eu fiquei tão depressiva que eu falei, eu não quero mais comprar dólar, eu não quero mais viajar, não quero mais. E depois os outros dólares eu fui comprando de pessoas conhecidas, enfim, que sempre sobra, né? As pessoas viajam e tudo mais, acaba sobrando e algumas pessoas vendem, né? O dólar eu fui comprando de pessoas conhecidas. E aí eu consegui, obviamente, um valor melhor, né? Do que na casa de câmbio do shopping. Aí, moral da história, o meu contrato foi cancelado, eu já tava recebendo aí cerca de 20 mil reais. Então, desses 20 mil em um mês, no mês seguinte veio assim um pagamento de 4 mil. Acho que alguma coisa assim, 3 mil. Foi um choque muito grande, porque como eu falei, eu tinha muita conta, né, que eu tava dependendo daquele dinheiro. E eu queria muito comprar um apartamento em 2015, que era assim, meu sonho na época. E eu achei que eu fosse realizar, porque ganhando o que eu tava ganhando, eu super ia conseguir. Mas não foi o que aconteceu. O contrato foi cancelado, mas eu sempre acho que tem coisas que são necessárias de ruim acontecer para que coisas melhores depois venham a acontecer. Por quê? Porque eu me vi ali perdida. Graças a Deus eu tinha dinheiro guardado, ficava meu dinheiro todo na poupança, mas eu tinha dinheiro guardado porque por mais que eu gastasse muito, eu nunca gastei mais do que eu ganhava. E isso é importantíssimo. Isso me ajudou muito. Porque por mais que como eu falei, eu gastasse muito, nossa, eu era assim doida mesmo. Teve um dia só que eu fui no shopping, eu comprei a Pandora. E geralmente a pessoa compra a Pandora e aí vai comprando um berlock, outro e tudo mais, e vai completando e leva anos pra completar aquela pulseira. Eu em um dia, eu fui na Pandora, comprei a pulseira, comprei 4, 5 berlocks na Pandora. Aí fui na Monte Carlo, que é uma outra joalheria, comprei mais 4, 5. Ou seja, eu completei a minha Pandora naquele dia. E eu fui numa outra joalheria que vendia a Pandora dourada. Eu comprei a Pandora dourada. Eu comprei cheia de berlock dourado. Ou seja, só nesse um dia, pra época que foi, isso foi em 2015, 2014, 2015. Só em um dia eu gastei, tipo assim, 7 mil reais em pulseira. Em pulseira, e sendo que eu nem usava prateado. E eu gastei. A dourada eu usei, enfim. Mas depois ela, inclusive, começou até a escurecer. Eu acabei trocando por um relógio. Que nunca... Eu acho que eu usei 2 vezes o relógio na minha vida. Depois nunca mais usei. Então, assim, eu gastava realmente muito dinheiro. Hoje em dia, com o pensamento que eu tenho, a mentalidade que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu jamais teria feito essas coisas. Mas tem coisas que a gente precisa passar na vida pra gente aprender. Então, se eu não tivesse uma dívida muito grande... E quando eu falo dívida, é porque eu tinha o cartão de crédito, como eu falei pra vocês, que era com um limite muito alto e ele tava todo usado. Eu precisava pagar essa fatura, eu já não tava ganhando aquele dinheiro. Ou seja, o que eu tava ganhando no mês não pagava nem a fatura do cartão, fora o que eu precisasse consumir, né? Pagar minhas coisas. E aí, graças a Deus, assim, em casa eu não tinha custo. Meus pais sempre arcaram com as despesas de casa, mas eu tinha os meus custos ali pessoais. Minha academia, umas comidas saudáveis que eu comprava. Eu era bem ratinha, assim, de academia. Então eu suplementava, eu comprava whey, eu comprava coisas saudáveis, assim. Então eu ia no mercado, comprava cottage, comprava minhas coisinhas, assim, que eu gostava, né? Então eu tinha esses custos e fora os custos que eu queria comprar uma roupinha, eu queria comprar um negocinho. Enfim, eu tive que cortar tudo. E aí que eu comecei a me organizar. E eu comecei a procurar na internet como investir dinheiro, como fazer o dinheiro render. Porque eu falei, cara, eu tenho que solucionar esse problema. Porque o que eu tô ganhando não vai pagar nem a dívida que eu tenho. Eu vou ter que fazer um milagre aqui. Aí, moral da história, eu fiquei, entre aspas, mais tranquila porque eu tinha o dinheiro guardado na poupança. Ou seja, no ruim, se desse tudo ruim, eu conseguia tirar o dinheiro da poupança e quitar o cartão de crédito, não seria problema. Mas não era o que eu queria. Eu não queria mexer nesse dinheiro. Eu queria mexer pelo menos o menos possível. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de investimentos, a cair em todos os canais do YouTube de finanças e realmente consumir esse conteúdo. E aí eu comecei a movimentar o dinheiro que tava parado só na poupança. Eu comecei a colocar no Tesouro Direto, comecei a colocar em CDB. Eu comecei no início só de renda fixa, depois eu fui pra renda variável, mas eu quero em um outro vídeo falar mais detalhadamente pra vocês como que eu comecei a investir. Esse vídeo é realmente mais focado em como foi, né, a minha história de vida com a minha relação ao dinheiro, pra vocês saberem hoje como que eu me encontrei. Mas então no próximo vídeo eu conto melhor pra vocês
como que foi esse começo de investir. Eu, inclusive, fiz um curso de investimentos que me ajudou demais. A parte bem importante, assim, da minha história que eu acabei não contando pra vocês, mas que eu sempre tive porquinho, cofrinho, essas coisas pra juntar meu dinheiro. Então, meus avós me estimulavam muito, por exemplo, início de ano, essa época, assim, em dezembro, janeiro, a gente sempre ia pra Cabo Frio, meus avós iam também, né? Meus pais têm casa em Cabo Frio e a gente ia pra lá. E aí, lá na viagem em Cabo Frio, minha avó dava pote que ela juntava durante o ano todo só de moeda de R$1. E aí a gente contava, eu e minha irmã, era uma diversão, sabe? A gente contava aquelas moedas e a gente dividia pra mim e pra ela. E então eu criei muito esse hábito, porque você ter esse cofrinho na infância te traz, não sei, uma sensação de que você consegue visualizar, né? E se torna uma diversão, mas que se torna educativo, porque a criança vai desde nova aprendendo que ela tem que também guardar, porque mais à frente ela vai querer algo que, se ela só gastar tudo que ela ganha, ela não vai ter pra poder comprar. E com isso eu fui aprendendo. E assim, então eu sempre tive, até na fase já mais adulta, eu lembro perfeitamente que o meu primeiro namorado, eu queria comprar um presente pra ele, mas eu, assim, eu não sabia como. Eu pedi pros meus pais: ah, pais, eu quero comprar, pai, mãe, eu quero comprar um presente pro meu namoradinho. E aí eu falei: não, eu tenho que juntar o dinheiro pra comprar o presente dele com o meu dinheiro. E aí eu comprei um cofre, era até um botijãozinho, assim. E aí eu comprei o cofre e eu colocava moeda, eu colocava nota, eu colocava dinheiro. Eu tava na escola na época, eu colocava dinheiro de lanche, eu colocava... Enfim, eu ia guardando o dinheiro pra chegar na época eu ter pra aquele determinado fim. Então, assim, uma coisa que eu esqueci de contar, mas que fez muito parte da minha infância e até da minha adolescência, foi que antes de ter ali... Porque a poupança eu sempre tive, mas eu não tinha o acesso, né? Porque só quem podia mexer mesmo era minha mãe. Mas, assim, eu sabia, porque... ah, o dinheiro de aniversário da sua avó e tal, tá na poupança, você tem tanto. Então eu sabia que se eu quisesse alguma coisa maior, eu tinha na poupança, enfim, essas coisas. Mas assim, pra uma coisa menor ali e tudo, eu sempre tive cofrinho e de guardar moedinha, notinha. E aí às vezes eu tava juntando pra alguma coisa. Aí eu ia lá no final do dia: pai, tem moeda? Aí ele dava as moedas, eu colocava no cofrinho. Então eu lembro muito disso. Muito mesmo. E é uma boa, assim, eu acho que funciona bem pras crianças. Então hoje, se eu tivesse um filho, eu com certeza daria um cofrinho pra ele aprender desde novinho ali a ter essa noção do dinheiro, ter a noção de que tem que poupar, tem que... Porque o primeiro pensamento antes do investimento tem que vir o poupar, né? Porque se você não poupa, você não tem nem pra você poder investir. Então, eu acho importantíssimo e eu lembro perfeitamente disso na minha infância. E construíram até memórias. Então, assim, acho bem legal. E acho que basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como é que foi a minha história com o dinheiro. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem saber um pouco mais detalhado sobre alguma coisinha que eu contei, deixa aqui nos comentários que eu venho e conto melhor pra vocês, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau. Não deixa de se inscrever.